Amém, queridos? Vamos orar, né? Pedir a Deus que mais uma vez possa estar nos conduzindo, amém? Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Debaixo de uma promessa, de uma palavra, Pai, que sempre que duas ou mais pessoas estão reunidas em Teu nome, ali o Senhor está presente, Pai. Então nós queremos, Pai, chamar a Tua atenção nessa noite, Pai, através do nosso louvor, através da nossa adoração, Senhor. E reconhecer, Pai, mais uma vez, o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti, Senhor. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para ficar à vontade nesse ambiente, nessa casa e compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas na noite de hoje. Em nome de Jesus, que seja uma noite de edificação, uma noite de crescimento, uma noite de bênção para todos nós e para aqueles também que estarão ouvindo essa gravação, Pai. Em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir
tua voz, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Senhor Jesus, essa é a nossa oração, Senhor, na noite de hoje. Que o Senhor possa nos levar para esse lugar, Senhor, de sensibilidade, onde nós possamos estar atentos, Pai, à tua voz, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ser guiados, controlados, movidos, governados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, nós te pedimos, recebe esse louvor, recebe essa adoração, Senhor. E nos leva para esse lugar, Senhor. Nos leva para esse lugar de intimidade contigo, Senhor. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje fazer um louvor apenas. A gente deu já uma atrasadinha aqui no começo. Estava aqui num bate-papo aqui informal. Desculpa o horário de vocês, tá? 7h30. 7h30? 7h30. Isso. Eu até fiquei meio folgado em casa, porque eu tinha um outro compromisso, né? Sim, a irmã Zê falou, eu até achei que não... Era lá na rua do restaurante lá da Jos, tem um casal que vai lá na igreja, eles têm uma célula lá também, né? Eu nunca estive lá, e essa semana a gente se encontrou na igreja e vamos. E cancelaram agora na última hora, sabe? Eu tô indo, Paulo. Eu tô indo lá no... Algum lugar é bom. Algum lugar é bom. E deixa saudade desse encontro que é essa célula aqui. É muito Ungida. gratificante. Glória a Deus. O Nunes hoje achou uma palheta minha aí, a restituição. Começa pelas coisas pequenas, né? Restituto. Esse louvor aí. Esse louvor aí é bênção. Eu estou aqui na célula. Né? E essa palavra é uma palavra que ela é bem pontual. É raro a gente ouvir pessoas ministrando sobre restituição, né, nos dias de hoje, mas é uma palavra bíblica, né? E até existe um texto em Isaías que diz: esse povo é um povo roubado, saqueado e não tem ninguém que fala restituir. Né? É como se fosse Deus dizendo do povo de Israel, né, que é um povo acomodado, né? Permite o roubo, permite o abuso, permite a corrupção e não faz nada. Não age e nem ora pedindo para Deus devolver o que o inimigo tem levado. E está escrito ali, então nós devemos orar por restituição. Então tem uma promessa também no livro de Joel, né, que diz que ele restituiria os anos consumidos pelo gafanhoto cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, né? E que as nossas eiras se encheriam de trigo e os nossos lagares de vinho e de azeite, né? Então está na Bíblia, né? E eu já vi até pastores dizendo que não concordam com essa teoria da restituição. Isso não é uma teoria, isso é bíblico, né? Deus é um Deus que, em primeiro lugar, ele é Pai, ele é cheio de amor e misericórdia, e embora ele permita muitas vezes que a gente seja saqueado até por erros que cometemos, ou brechas, legalidades, mas o amor dele é tão grande que mesmo que por um momento ele permita às vezes uma escassez, alguma situação que seja de dor, que pode ser, não é uma regra, né? A gente já viu o caso de Jó aqui, né? Mas pode ser uma disciplina,
Mas o amor dele é tão grande que ele não vai deixar aquilo durar para sempre. Aquilo vai ser por um tempo, mas daqui a pouco, se eu clamar e me arrepender e pedir a restituição, ele devolve tudo em dobro. Né? Eu estava chamando a atenção, hoje eu estava meditando num texto de Êxodo, né, que fala que é o mesmo texto que tem em Êxodo capítulo 20. Esse texto ele tem em mais de um lugar na Bíblia, né, que fala que Deus, ele ele faz, né, Êxodo 25 e 6, né? Não precisa abrir, eu vou ler bem rapidinho, né? Que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu estava meditando nessa palavra, apesar que eu estava vendo aqui no outro texto que tem depois do episódio do bezerro de ouro, Deus ele dá novas tábuas para Moisés, né? Agora as tábuas de pedra haviam sido quebradas, agora ele dá 2 tábuas de... ele pede para lavar duas tábuas de pedra. E a primeira tinha sido quebrada, agora Deus dá novas, né? E aí Deus ele vai repetir novamente essa frase que ele já havia falado lá em Êxodo 20, né? Que está aqui em Êxodo 34, versículo 7. Começando pelo 6, Êxodo 34, versículo 6. Já estamos num embalo do Espírito, né? Vou pegar aqui a gravação, fica melhor. Êxodo 34, versículo 6, diz assim, ó. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa da beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade e a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Moisés imediatamente se inclinou em terra e o adorou. O que chama atenção, né, nessa passagem é que para punir o pecado, preste atenção no que eu vou falar, para punir o pecado, ele vai até a quarta geração. Mas para fazer misericórdia, ele vai até 1000 gerações. Você consegue perceber a diferença? Para punir o pecado, ele vai até 4 gerações. Né? Na verdade, são consequências. Né? Um pai, por exemplo, que ele é alcoólatra, aquele vício dele vai acabar respingando para os filhos, vai acabar prejudicando aqueles filhos, e aqueles filhos debaixo dessa influência de um pai alcoólatra, ou um pai mau exemplo, ou um pai drogado, ou um pai corrupto, aquela influência pode chegar até a quarta geração. Né? Que algumas pessoas chamam isso de maldição hereditária. Né? Você seria o meu pai, eu, meu filho e o neto. Exatamente. Isso como uma consequência do pecado da primeira geração. Só que na hora de exercer a misericórdia, aí ele vai até 1000 gerações. O que a gente aprende aqui? Que proporcionalmente o amor e a misericórdia de Deus ele é esmagadoramente superior ao, vamos dizer assim, entre aspas, o prazer que ele tem de punir ou disciplinar ou corrigir, fazer justiça por causa do pecado. E aí é onde a gente volta para a questão da restituição. Né? Embora que Deus permita muitas vezes até a gente ser saqueado ou roubado, ou perdas, né, materiais, como o pessoal da nossa região tem muito problema com a enchente. Né? Meu pai mesmo já passou umas 5 enchentes. Né? Cada enchente é um prejuízo. Né? Aquela casa. Lá naquela casa. Não só naquela casa, que a gente tinha uma outra ali perto, lá da oficina mecânica União. Mas lá vai. Ele vai. Mas lá eu nunca sabia. Tem um rio atrás, né? Não, Tem o rio passa atrás. O rio passa Conheço, tem muro, tudo, mas o que eu me refiro, que eu tive a impressão que ele nunca sofreu, somente essa maior que entrou dentro da cidade, né?
Mas ele já passou, então, por várias. Então. Passou por várias. Nossa. Várias. Eu me lembro quando eu era criança de atravessar a rua Getúlio Vargas, que é uma das ruas principais ali de São João Batista, atravessar com água acima da cintura, assim. Passou enchentes Desculpe. tremendas. Não, tranquilo. Então, Mas esse negócio de até a quarta geração pode ser quebrado também, né? sim, tudo que diz respeito à maldição em Cristo Jesus, pelo poder das suas chagas, do seu sangue, em Cristo Jesus, tudo é quebrado. Né? Bom, dá licença para pegar um cafezinho. Quer esse café? Então, Um bolinho de café, dá licença. se uma pessoa que pertence a uma geração, ela, por causa do pecado dela e do estilo de vida dela, ela está trazendo consequências do pecado dela sobre a família dela, se essa família, que representa aqui uma primeira geração, se essa família ou o pai da família ter um encontro com Cristo ao ponto de houver um verdadeiro arrependimento, o que a gente chama de nascer de novo, né? A partir do momento que houve uma conversão, um encontro com Cristo, em Cristo Jesus, toda maldição é quebrada. Toda maldição é quebrada. Então já é quebrado ali. Então essa família já não vai passar por a consequência para uma próxima geração. Por quê? Porque houve arrependimento, houve mudança. Então aquele tipo de consequência que o pecado estava gerando sobre a família, ele foi extinto ali. Por quê? Porque houve um arrependimento, houve uma mudança. Então... Não havendo arrependimento, aí pode ir até a quarta. Né? Eu via uma dessas mensagens de internet, dessas que aparecem no Instagram, alguém certo compartilhou comigo, um pregador ele falando, né, que eu permiti o pecado reinar sobre a minha casa, sobre a minha família, até aqui, até um determinado ponto, até que eu tive a bênção de ter um encontro com Deus. A partir do momento que eu me encontrei com Deus e eu me arrependi dos meus pecados verdadeiramente, decidi ser uma nova criatura, até ali deu pro capeta. Dali para frente, o inimigo não tem mais vez sobre aquela família. Então agora aquele pai, ele como um sacerdote, ele cabe a ele influenciar toda a sua família e levar essa família para o caminho de Deus. E uma vez que isso acontece, as próximas gerações não vão ter nenhum tipo de consequência, não vai haver maldição. Agora, claro, a gente sabe que os nossos filhos têm um livre-arbítrio, né? Então o pai, ele pode se converter, ensinar o caminho correto para o filho e o filho não querer aderir àquele caminho. Né? Então, aí onde entra um texto de Ezequiel que fala que a alma que pecar, ela morrerá. Por isso que existem teólogos hoje que acreditam na teoria da maldição hereditária e outros não acreditam, ou não gostam de utilizar essa expressão. Porque perante o texto de Ezequiel, a consequência do pecado é individual. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, se o irmão Carlos cometeu um pecado, o pecado é dele. Eu não vou ter que... Eu sou irmão dele. Posso ser pastor dele. Mas eu não tenho que arcar com a consequência do erro dele, porque o erro é dele, é individual. Eu posso até me compadecer e querer ajudá-lo a vencer aquela fraqueza, né? E sair desse problema. Agora, assumir a consequência do erro dele para mim, eu não preciso fazer isso, porque o pecado é dele. E a consequência do pecado... Nem pode, nem deve, né? Eu acredito que... Seria um sacrifício que não tem nada a ver, cara. Sim, mas a Bíblia também diz, né, que eu não posso fugir daquele que tem uma necessidade. Né? A palavra de Deus diz que se eu ver um irmão passando uma necessidade e eu endurecer o meu coração, como pode estar em mim o amor de Cristo? Está na primeira carta de João. Então isso é muito sério. Mas eu conversava com o irmão até no dia de hoje, né? Que nos dias de hoje seria muito importante a gente orar pelo dom de discernimento. Né? Por quê? Porque a gente sabe que tem um monte de lobo disfarçado de ovelha que são verdadeiros oportunistas, né?
que são pessoas que muitas delas estão encostadas no governo, muitas vezes encostadas numa perícia. Ela nem busca a cura, porque ela já até se acostumou com aquele problema que dá um direito ali a um salário mínimo por mês, e ela vai ludibriando o sistema para poder viver daquele salário. E ela não quer trabalhar, né? Mas mais ou menos assim, a pessoa que depende disso aí não quer melhorar, eu acho que essa pessoa é malandra, porque ela não quer largar a mão daquela saláriozinho e que poderia ganhar 4, 5 salários. Se contenta com a migalha? Vai se contentar com a migalha. Exatamente. Né? É o que acontece. Muito. É por isso que, através do dom do discernimento, a gente pode identificar um caso desse que muitas vezes a ajuda que a gente tem que dar não é financeira, ela é uma ajuda espiritual, né? Se a pessoa quiser, né? Porque eu me lembro de um cara que visitou a minha célula uma vez. Minha célula era na casa do meu sogro. Esse cara tinha uma doença e ele não quis nem que a gente orasse pela doença dele. Por quê? Porque ele queria continuar recebendo o benefício. Então, ou seja, ele está escravo do inimigo, literalmente. Né? Coisa existe, né? Existe. Não dá para dizer que não existe. Tem coisa cabelona. E eu faz uns 2 anos ou mais, o meu filho, durante um tempo, ele chegou a receber algum tipo de benefício do governo por ele ser autista, né? Então existem alguns benefícios, né? Como questão de não precisar pagar IPVA, tem alguns benefícios para crianças autistas, né? Ou para pais de crianças autistas. Se eu for comprar um carro hoje, eu posso comprar um carro no PCD, tem direito até 30% de desconto. Um carro novo, um carro zero, né? Então tem alguns benefícios. E enquanto eu estava no período da Covid, eu até aceitei receber alguma coisa do governo, em termos de ajuda, porque a Covid me prejudicou no meu trabalho. Né? Muita gente tinha até medo de receber visita no período da Covid. Né? Então, para a área de vendas, eu não sei como é que foi para o irmão, para mim não foi muito bom. Só que uma vez que passou a Covid, eu voltando a trabalhar normal, não tinha por que continuar recebendo o salário, ou qualquer tipo, nem era salário, mas era uma ajuda do governo. Né? Então eu fui até o CRAS de São João e comuniquei que eu queria que tirasse o nome meu da minha esposa para a gente não receber mais o benefício. E a mulher do CRAS, ela falou assim, olha, eu estou impactado, ela falou, porque é 1 entre 1000 que vem aqui para cortar o benefício. Eu conheço pessoas aqui na nossa cidade, ela falou que tem 3 pessoas na mesma casa comendo o benefício do governo, sendo que tem pessoas que podem trabalhar. Né? Então tem gente que realmente ela é escrava, literalmente, do inimigo, né? Vive debaixo de uma cegueira, aprende a viver com aquela merreca ali E a preguiça. e não quer prosperar, não quer trabalhar. Mas ainda no caso dele, é realidade, não é mentira. Não foi inventado, é real. É real. Então se tu continuasse também tirando nós. Não, se eu continuasse recebendo, eu não estaria em pecado nem errado, porque é um direito, né? É a realidade. É um direito. É o direito. Mas uma vez que eu voltei a trabalhar, e só que tem uma coisa, né? É um direito quando tu comprova uma determinada renda. A partir do momento que tu começa a trabalar, que tu já tem uma renda maior, aí tu já não tem mais aquele direito. Foi quando eu voltei a trabalhar, e junto ao meu salário, mas aí eu estaria mentindo pro governo, entendeu? Então é que nem a questão dos acordos que as pessoas fazem com as empresas para poder receber o fundo de garantia. Né? É uma coisa que é ilegal. Né? Porque Todo mundo faz, né? pela lei, tu tem que ser demitido, né, da empresa. Aí, não me lembro agora se é por justa causa, e aí tu tem direito ao seguro-desemprego. Agora, tu fazer um acordo para continuar trabalhando e receber o seguro-desemprego, tu está enganando o governo. Né? Isso é errado. Né? E um monte de gente faz. A maioria hoje, tá? Um monte de gente faz. Mas para quem é cristão, conhecedor da palavra, que teme a Deus, já não se aplica. Né? Certo. Então, amados, eu só quis citar esse texto, né? A gente estava falando sobre restituição, que realmente é incrível, né? Essa expressão, né? Para punir o culpado que ele não tem por inocente, ele castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Né?
mas para agir com misericórdia, ele vai até 1000 gerações. Né? Então, é incrível, né? Essa palavra misericórdia, uma vez eu fiz uma pesquisa dela, sempre que aparece a palavra misericórdia no Antigo Testamento, ela é a palavra Chesed, em hebraico. Né? E tem alguns tradutores que colocam Ezed, tira o C da frente, né? E tem outros tradutores que usam Chesed. Só muda ali uma letrinha C, né? Em hebraico, né? E Chesed, em hebraico, que é uma das definições para misericórdia, significa amor constante, fiel e leal. É um amor de aliança. Misericórdia. Então o amor que Deus tem por nós, ele é um amor que ele é constante, ele é leal e ele é fiel. Ou seja, ele é um amor que ele dura para sempre, é um amor de aliança, ele é inquebrável. Né? Que a Bíblia diz que o amor dele dura para sempre. Por quê? Porque é um amor que não muda, porque nós mudamos. Né? Quando eu peco, ele me ama. Quando eu faço certo, ele continua me amando. Quando eu erro, ele continua me amando. Ele não aprova o pecado. Ele não aprova aquilo que eu faço de errado, mas eu, como pessoa, ele continua amando. Por quê? Porque nada pode me separar do amor dele. A essência de Deus é amor e misericórdia. Então, por mais que eu peque, ele não tem como deixar de me amar, porque a essência dele é feita de amor. Né? Então, ele me ama o tempo todo. Só que ele, por me amar, ele não aprova o erro que eu cometo e ele traz a consequência. A gente estava falando da consequência, né? Ele traz justamente a consequência, é a forma dele, que ele tem de nos ensinar. A consequência, ela é pedagógica. Né? A consequência do pecado é o ato mais pedagógico que tem. Né? Por isso que aí, dentro do que o irmão estava falando, de que realmente em alguns casos, por isso que a gente tem que orar muito pelo discernimento, né? Em alguns casos, realmente a gente não deve se intrometer no problema da pessoa. Porque às vezes aquela pessoa ela vai precisar colher o que ela plantou, ela vai ter que experimentar a consequência do erro dela, sem que ninguém ajude ela, para que através dessa consequência ela seja curada. Para que aquela consequência produza o arrependimento. Infelizmente, existem pessoas que a consequência do pecado, às vezes, é tão severa e dura, que torna aquela pessoa mais dura ainda. Ela fica mais dura ainda. Vocês já viram pessoas assim? Que em vez de ela melhorar com a consequência do puxão de orelha, ela piora. Então agora você é ruim. Ela se revolta contra Deus. Né? Aí onde tem pessoas que vão para o candomblé, vai para o cartomante, vai para a macumbaria, vai para a magia negra, porque ele se revolta com Deus. Quer saber? Então agora mesmo que se exploda. Né? Só que aí vai piorar mais ainda. Né? Eu tenho uma cunhada, irmã das imagens, mais nova, ela ia na igreja um tempo, quando a gente estávamos na semear. E ele era, mas aí começaram a procurar outros caminhos, que era de macumbaria. Né? E ela não recebia ajuda de uma das irmãs que mora lá na frente, a Valquíria, trazia cestas básicas para eles. Eles passam luta, dificuldade, eles passam necessidade. Mas eles se afastaram do caminho do Senhor e se envolveram com macumbaria. E ela odeia todas as irmãs. Ela odeia. Então ninguém põe os pés lá para ir lá falar com ela, dar um abraço nela. A Zenaide não consegue. Ela nem é obrigada a ir, mas ela se colocaria porque é uma irmã que ela ama. Mas só que ela não quer receber. E aí? Quem está perdendo? Ninguém pode forçar, né? Ninguém pode forçar. Quem está perdendo é ele. Com certeza. Aí é uma questão de humildade, né? Que, por exemplo, ali o caso que eu estava citando, se eu não tenho renda, se a minha renda está dentro da renda que o governo estabeleceu para me proporcionar o direito de ter aquele salário, pelo caso de ter um filho autista, né? E eu não quero aceitar, aí eu estou sendo orgulhoso. Né? Eu estou sendo orgulhoso, por quê? Porque eu tenho direito e não quero receber. Aí é orgulho. Né? Agora, quando eu não tenho direito e eu quero receber, aí eu estou roubando do governo. Né? Para isso o governo tem esses planos, né? Que é para auxiliar, no caso, né? Sim. Como, se você não pôde trabalhar, você estava passando
um aperto, você recorreu a isso. Sim. Aliviou esse aperto, você foi lá e cancelou, né? Porque Exatamente. você teria que recorrer, porque você precisaria, não foi? Sim. Né? A gente só recorre quando a gente precisa. Né? Com certeza. E quando a gente descobre que tem um filho autista, considerado um especial, né? Embora que não se usa muito essa... Hoje não se usa mais essa expressão especial, né? Tem um outro nome para isso, né? Depois, se eu me lembrar, eu falo. Crianças atípicas, né? Então, a gente usa essa expressão, é utilizado criança atípica, né? Ou pai de uma criança atípica, né? Então, quando você descobre que tem um filho atípico, você não tem noção, em primeiro momento, em primeira instância, o gasto que isso vai gerar. Porque, para quem realmente quer investir na criança para levar ela a uma evolução, são inúmeras ações que são feitas. Você vai precisar de um neuropediatra, você vai precisar de um fonoaudiólogo, você vai precisar de um pedagogo, você vai precisar de um terapeuta ocupacional, dependendo dos casos, um psicólogo, né? Dependendo dos casos, no caso do Levi, que ele é seletivo alimentar, um nutricionista, para poder ajudar aquela criança a se alimentar, porque o seletivo alimentar, ele come só aquilo que ele quer comer e pode forçar, ele não come. Mas o Levi não comia nada. Era só algumas coisas selecionadas. Agora, com 10 anos, depois de todo o investimento que a gente fez na vida dele, que ele está começando, né? Então, até vou abrir um parênteses, já que o Espírito Santo está nos direcionando nesse tema. Eu vejo líderes espirituais, né, usarem expressões, espiritualmente falando, que dá a entender que para educar um filho, você tem que recorrer somente ao céu, né? Ou seja, somente a Deus, né? Porque Deus é que vai nos ensinar como educar um filho. Mas quando você tem um filho especial, você aprende que não, né? Hoje, a ciência evoluiu, está escrito, né, no livro de Daniel, né? Vamos ler aqui para deixar a pregação bonita, né? Daniel 12, versículo 4, né? Mas tu, Daniel, aqui no versículo 3 diz, né? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Em outra versão diz que a ciência se multiplicará. Então estava aqui previsto que a ciência ela ia se multiplicar. Ou seja, quanto mais próximo a gente tiver do fim, mais a ciência vai evoluir, né? Hoje, através da tecnologia, você consegue criar um robô que limpa toda a tua casa, né? São quantos aparelhos eletrônicos e quantas tecnologias que trazem benefício para o ser humano, né? Um ar-condicionado da vida, um carro hidráulico, enfim, automático. E tudo isso por causa da multiplicação da ciência. Então, a ciência, à medida que ela vai se multiplicando, estudiosos da área da pedagogia, do ensino, eles vão descobrindo métodos, formas de como tratar com uma criança com TDAH, ou uma criança com autismo, ou uma criança considerada especial. Então, se a ciência descobriu isso, né, e hoje nós temos profissionais especializados em cada área específica, o pedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, né, o terapeuta ocupacional, o professor de educação física, o neuropediatra, cada um deles agindo, o nutricionista, né, agindo num pontinho específico. A combinação de todos esses profissionais, que é chamado de terapia multidisciplinar, vai dar um resultado espetacular. Resultado, meu filho não falava, né? Hoje é uma criança que é totalmente perfeita. Ninguém nem imagina que ele é autista.
hoje. Não é só quem entende do assunto que vai dizer. Mas foi por quê? Porque eu orei muito, porque eu jejuei muito, porque eu pedi a Deus como ensinar ou educar ele? Não. Eu tenho a minha parte? Tem. Né? Eu investi muito no meu filho. Os últimos anos da minha vida eu dediquei demais para o meu filho. Esse lado aí o capeta nunca vai poder me cobrar, porque se tem um pai presente sou eu. E a minha esposa também uma ótima mãe. Mas eu não posso tirar os méritos desses profissionais, porque foram fundamentais, assim como a APAE, por exemplo. A APAE é um órgão, uma instituição que só quem conhece o valor da instituição APAE, pais que têm filhos considerados especiais. Porque um pai e uma mãe que nunca teve um filho especial, que nunca precisou da APAE, ele não sabe o valor que tem a APAE. Não faz nem ideia como é que é. A APAE ela é uma bênção, né? É uma verdadeira dádiva de Deus. Né? São profissionais capacitados. Gente que tem o dom realmente, que tem a capacitação para lidar com essas pessoas. E nós não sabemos como, mas eles sabem. Né? Então temos que tirar o chapéu para eles. Independente de serem evangélicos ou cristãos, ou conhecedores da palavra, ou têm intimidade com Deus, são pessoas que se treinaram, estudaram, se capacitaram para lidar com essas demandas. Então, nós temos que ter humildade de aprender com essas pessoas. Né? Ser um ajudador, né? Essas pessoas que se formaram nessa área. Né? Lógico que eles ficam profissionais nessa área para ganhar o seu dinheiro. Né? Sim. Mas é para ajudar essas pessoas. É uma missão de vida, né? Não deixa de ser uma missão de vida. É um médico, né? Pastor, queria só uma perguntinha aqui nessa aqui do Daniel 4, porém Daniel estará aqui, ó. Daniel 4. Até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás. O que significa isso? Onde é que está o versículo? É no 4. Daniel 4:4? Isso. Não, é no 12. 12 no 4. Quero saber o que significa isso aqui. Muitos correrão para frente e para trás. E o conhecimento será aumentado. Para trás não... Na minha versão diz de uma parte para outra, né? Tipo, vão correr de um lado para o outro. Né? Para frente e para trás. Isso significa que eles estão... Tem uma outra passagem. Né? Isso, tem uma outra passagem bíblica que diz que nos últimos tempos as pessoas procurariam a palavra de Deus e elas não encontrariam. Né? Então, o que dá a entender é que esse tempo realmente vai acontecer. Pode ser, né, para aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja antes da tribulação, uma vez que... Nós temos que acreditar. Né? Nós cremos assim, outros acreditam diferente, né? Que acreditam que o arrebatamento possa acontecer durante a tribulação ou pós-tribulação. Mas quem que vai subir com Deus, com Jesus? Vai subir quem está selado com o Espírito Santo, ou quem tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que ele é o penhor. O que é um penhor? Ele é uma garantia. Uma garantia. O Espírito Santo, ele é também chamado de selo. Né? As correspondências antigas, até os dias de hoje, elas não poderiam tramitar sem um selo. Então o selo, ele é o penhor, ele é a garantia de que aquela correspondência vai chegar no endereço. Então a mesma coisa... O fato de eu ter o Espírito Santo comigo, ele é o penhor, ele é a garantia de que eu estarei com Deus. Né? Então, se é verdade que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, uma vez que a igreja é arrebatada, todos que têm o Espírito Santo vão subir. E aí, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Tem alguns teólogos que interpretam a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó, e agora vós bem sabeis o que o detém, né? O que está detendo o anticristo aqui no caso, né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o detém. Repete 2 vezes, ó, até que ele seja afastado. Então aqui 2 vezes a Bíblia está dizendo que existe alguém, uma pessoa que está detendo o agir do anticristo na terra,
até que ele seja afastado. Então, muitos teólogos acreditam que se está falando do Espírito Santo, que é o Espírito Santo na vida da igreja que impede uma progressão do inferno na terra ou da corrupção maior do que já é. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tem gente que interpreta errado esse texto, né? O mundo jaz no maligno significa que o mundo está sob a influência do maligno. Não significa que é o maligno que está no governo. Porque perante o Salmo 103, Deus reina sobre todos os reinos. Então Deus nunca perde o controle. O controle está sempre na mão de Deus. Agora, o inimigo ele é um instrumento na mão de Deus, até para cumprir os propósitos de Deus. O inimigo pode se considerar um funcionário de Deus. Ele é um funcionário. Porque ele faz até o que Deus permite. Porque Deus não permite, ele não pode fazer. Então ele é um inimigo, pode ser que ele é um funcionário. Tem até uma passagem na Bíblia em Isaías que explica isso, né? Isaías 53, né? Versículo 16, né? Fui eu que criei. Ser um funcionário do Senhor. Fui eu que criei o assolador para destruir. Isaías 54, 16, né? Então ele criou o assolador, o inimigo tem um propósito, né? O inimigo foi criado com um propósito também, e só que ele está na mão de Deus, é um cachorrinho acorrentado, né? Tem um limite. Então, o mundo está sob a influência do maligno, mas o mundo não está sendo governado pelo inimigo. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo ser tirado da terra, ou a igreja for arrebatada, aí nós não temos mais nem a igreja para lutar contra a corrupção e nem o Espírito Santo na terra. Aí o que vai acontecer com esse mundo aqui? Aí vai tomar conta de vez, o mal vai tomar conta. Aí por isso que se chama a grande tribulação, né? Que vai vir sobre a terra. Por quê? Porque se já está difícil, imagina como que vai ser. Vai ser um pouquinho pior. Um pouquinho pior? Vai ser bem pior. Né? Porque se hoje tem gente para lutar pelo que é certo, imagina quando não tiver ninguém para lutar. Né? Aí vai ser aquela parte do que eles vão vir para negar Jesus? Sim. Sim, é possível. A questão do sinal da besta, né? Você não vai conseguir mais comprar sem ter, né? O sinal da besta. Quem vai ser mesmo que ficar firme com Deus, se negar de Jesus, vai ter que dar mole. Vai sofrer, vai sofrer. Vai passar fome, vai. Mas, perante a Bíblia, existem pessoas que vão se converter durante a tribulação, né? Tem muitas pessoas que vão se converter durante a tribulação. No entanto, vão se converter... aí até a questão do Espírito Santo, a teoria do Espírito Santo sair da Terra, ela já está sendo descartada aqui agora, né? Porque se a pessoa vai se converter durante a tribulação, ela vai receber o Espírito Santo também. O Espírito Santo vai estar ainda, né? Vai estar na Terra ainda. Vai estar na Terra ainda. Mas é pouco tempo, né? Por pouco tempo. Por pouco tempo. Como é que é? Vai fazer um gol no último... 44 minutos, 50 tempo. Então, só que essas pessoas que vão se converter durante a tribulação e a grande tribulação, vai ser debaixo de muito sofrimento, né? Não vai ser uma conversão que nem hoje a gente oferece para as pessoas. Participar de um pequeno grupo como esse, de uma célula, onde ela pode sentar numa cadeira, tomar um café e ouvir a palavra de Deus de uma maneira tranquila e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, né? Isso aí é um privilégio, né? Que muitos ainda não valorizam, né? Não entenderam, né? Agora imagina, quando a igreja estiver na perseguição e houver realmente um arrebatamento, já tem lugares que já não aceitam vai ser muito sofrido. Já tem países que já não aceitam mais a Bíblia, não tem? Lá pra cima, lá pra... sim, existem lugares que tu não pode... É só pra se reunir, tem que se reunir. Tu não pode usar a Bíblia papel. Coreia do Norte mesmo, esquece, né? Aquele baixinho lá é tenebroso. Coreia do Norte já... Um capetinha que tá lá. Eu já vi, eu não sou especialista no assunto, mas existem países... Essa guerra contra Israel. Existem países que... uma estratégia utilizada pelos missionários para poder evangelizar é fazer tratamento dentário, gratuito. Então os missionários que são dentistas, eles entram lá no meio de um povoado para fazer o tratamento dentário gratuito e ali naquele procedimento onde eles vão aproveitando as oportunidades para pregar a sementinha do evangelho, mas sem usar a Bíblia, papel na mão, sem nada, porque Deus que me livre se alguém descobre que eles são cristãos, pode ser morto. Se descobrir que são cristãos, já era. Eu ouvi outro dia, numa ministração daquele cabecinha branca, aquele pastor que usa óculos, aquele camaradinho, aquele senhor lá muito
sábio Hernandes Dias Lopes? Lopes. Ele falou que tinha um amigo que ele ia com Bíblias para esses lugares. Um determinado dia ele foi com muitas Bíblias no bagageiro do carro e tinha uma blitz e mandaram ele abrir o bagageiro. E ele abriu. O bagageiro e só tinha caixas de tomate. Na real era Bíblias. Foi o que constataram lá os caras. Não é só tomate, pode ir. Ele fez uma pregação verdadeira isso aí. Sim, Verdadeira. essas coisas existem. Tá, mas era Bíblia? Era Bíblias que ele tinha. Que ele E os era, caras viram que era tomate? um missionário que ia entregar essas Bíblias nesses determinados lugares que não permite, mas ele como um evangelista, né, um ganhador de vidas, ele foi simplesmente poupado naquele instantinho ali pelo Senhor. Cegou os caras, botaram tomate lá na vista deles. Mas é isso aí, pastor, é muito bom a gente se reunir nesses tempinhos assim de oportunidade de vir aqui, de falar, expor e conhecer, receber esse alimento que é precioso, né? Mas não acabou ainda, né? Pode. Não, é isso, né? Nós já estamos aqui com o tempo estourado já. E então, amados, só para concluir, né? Essa inspiração que veio aqui para nós hoje faz parte de um mover do Espírito Santo, né? E o que fica, o que precisa ficar claro para cada um de nós é que para tudo na vida nós fazemos parte de um corpo e nesse corpo vão existir pessoas cristãs e não cristãs, que temem a Deus e que não temem a Deus, que têm intimidade com Deus e que não têm intimidade com Deus, e nós dependemos de todas elas. Eu não posso achar que eu vou agora me relacionar só com um crente que tem intimidade com o Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, e não existe isso, né? Eu aprendo com todo mundo, eu aprendo até com o ateu. Se eu tiver humildade para aprender, eu aprendo até o ateu, ele vai ter alguma coisa para me ensinar. Por mais que ele não tenha intimidade com Deus, por mais que ele não ouça a voz de Deus, mas por herança paterna ou algum conhecimento adquirido, eu posso aprender com todos, né? Diga-se de passagem, essa era uma das grandes virtudes de um brasileiro nobre que viveu aqui entre nós, chamado, né, Silvio Santos, né? Esse homem era judeu, né? E Silvio Santos era um cara que revolucionou o sistema brasileiro de televisão, né? Foi um fundador de uma emissora de TV totalmente brasileira e uma pessoa que ele conversava desde médicos a garis, né? E ele ia entrevistar um pedreiro no programa dele e ele perguntava: como que faz a argamassa? Quanto que vai de cal? Quanto que vai de cimento? Tu bota que tipo de areia? Quanto que vai de água? Então, esse era o Silvio Santos, né? Então, onde é que ele aprendeu isso, né? Com certeza, como ele era de origem judaica, já é a sabedoria que vem dos ancestrais dele, que eram judeus, né? Cristãos, hebreus, da mesma crença do mesmo Deus que nós temos, né? Então, isso é humildade, né? Eu gosto de dizer o seguinte: eu tive a oportunidade de ler um livro que eu considero um dos livros mais importantes que eu li depois da Bíblia. O nome do livro se chama Humildade, a Beleza da Santidade, né? A maior beleza de alguém que é considerado santo, santo no original significa separado para uso exclusivo de Deus. Então todos nós podemos ser santos. Ou seja, todos nós podemos nos separar desse sistema corrompido do mundo para ser usado por Deus, né? Agora, a maior beleza de alguém que se santifica é a humildade, né? Isso é tão real que Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O que Jesus mandou aprender? Mansidão e humildade. Né? E o autor desse livro, Humildade e Beleza da Santidade, ele coloca que a maior virtude de Cristo é a humildade. Né? E muitos teólogos podem dizer, não, eu discordo. Para mim, o principal ensinamento da Bíblia é o amor. E esse autor, ele é um africano, já é falecido, ele é da época de 1800, o autor do livro Humildade e Beleza da Santidade, ele prova teologicamente e biblicamente que a humildade é a raiz do amor. Sem humildade não existe amor. Então ele prova isso. Só que aí tem que ler o livro. Né? Você lê o livro, você fica de boca aberta, como que a humildade realmente ela é a grande chave para tudo nessa vida. Uma pessoa humilde, ela só vai para frente. Assim como o orgulho que precede a queda, nos leva para trás. Se a gente pudesse fazer uma autoanálise, uma sondagem de todo o nosso histórico de vida, todas as vezes que nós entramos em encrenca, pisamos no tomate, tivemos problemas no casamento, na família, no trabalho, a maioria das vezes, ou uma grande parte das vezes, teve um dedinho de orgulho ali. Teve um dedinho de orgulho ali, de autossuficiência, de se achar um pouquinho melhor, de soberba, né? E aí ele fala, né, que o estupim de todo mal é o orgulho, assim como o início de todo bem é a humildade. Né? Vou pegar um exemplo aqui para encerrar a pregação. Um exemplo básico, do dia a dia. Eu gosto de dar exemplos clássicos, né? Quantos de nós aqui, para poder evitar uma briga com a esposa, ou pedimos perdão rápido, ou liberamos perdão rápido, para evitar a briga. O dia que a gente conseguiu fazer isso, ou fez isso, porque eu imagino que todo mundo aqui já deve ter feito, você evitou um problema. Mas se você não faz isso, se você não pede perdão, e muitas vezes até sem razão, né? Ou com razão. Se você não pede perdão, ou você não libera perdão, você ia criar um baita de um problema, um abacaxi para descascar depois, tudo por causa do orgulho. Porque quando eu estou em humildade, eu tenho tanta facilidade de perdoar, como liberar perdão. Mas quando eu estou em orgulho, eu tenho dificuldade de pedir perdão, como também tenho dificuldade de liberar o perdão. Porque o orgulho, ele é o pai. Né? Embora que a Bíblia diga que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas eu diria, sem medo de falar, que o orgulho, ele está ali ó, competindo com o amor ao dinheiro. Os dois estão no páreo. É os dois pecados que destroem o ser humano, assim, né? Que estão na raiz ali de todo tipo de pecado. Está na raiz. Entendeu? Está na raiz. Se a gente elimina a raiz, né? Uma raiz que vai contaminando tudo. O coração da pessoa e aquilo vai criando raízes entrelaçadas, então tem que se libertar disso, né? Bem antes. Né? Exatamente. Porque tem dias assim que a gente chega numa dessas situações que a esposa acha que está com a razão, mas eu sei que eu estou com a razão. Sim. Eu quero explicar para ela e muitas vezes ela não quer aceitar. E aí? Né? A gente tem que ficar quieto, né? Orar, repreender, sair fora. É uma atitude de humildade. Né? Então, mas isso não é só dentro da família, né? Isso é no trabalho. Quantas vezes, né, você pega um cliente lá azedo, amargurado, um patrão, né? Eu já trabalhei em chão de fábrica com gerente de esteira, de fábrica de sapato, que os caras se achavam o rei do planeta. Só porque o cara lá tem um título de gerente de alguma coisa, ele já acha que pode pisar, que pode humilhar, ameaça demitir por pouca coisa. Eu já tive gerente que era o fim do mundo. O cara te pisa, te humilha. Então nessa hora, se tu revida e abre a boca, tu é demitido. Né? Tu acaba perdendo o emprego por causa do ignorante que está ali liderando. Outro mal também grande é a inveja também, né? Também. Muitas vezes
A gente está trabalhando tudo junto aqui, aí o irmão aqui é promovido, vai ganhar 10 vezes mais do que eu. Pô, se o cara for invejoso, começar a jogar com outros Faça a mesma coisa que ele vem. São mal, né? Tudo é mal, né? Mas essa aí que tu falasse é um dos mais mal mesmo que é. Tudo começou pelo orgulho, né? O primeiro pecado não foi a desobediência. Foi também, mas o primeiro pecado foi o orgulho, né? Isso está em Isaías, capítulo de número... Essa é a saideira, então, como diziam os antigos? Então vamos lá, Isaías, capítulo 14. Essa é a saideira. Por que eles falam que o primeiro pecado foi a desobediência? Também foi, né? Porque Satanás lá no céu também se rebelou contra Deus, né? Já começou lá, né? Começou lá. A gente fala muito do pecado original aqui da Terra, né? De Adão e Eva, mas o pecado, na verdade, já começou lá no céu, já. Num ambiente totalmente puro, né? Ó, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, eu vou tomar o trono de Deus. Eu vou subir no trono e eu vou mandar aqui. Agora quem vai mandar sou eu, né? Aí se ferrou aquela terceira parte lá, né? E aí ele foi expulso. Por quê? Orgulho e independência, na língua portuguesa, são sinônimos. Assim como humildade e dependência também são sinônimos. Então, traduzindo, o que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é alguém que depende de Deus e depende do próximo. Seja ele crente ou não crente. Com certeza. Isso é humildade, é dependência. Eu dependo de todo mundo, eu dependo de todos. Dependo de Deus e dependo do meu irmão. E do próximo. Não sou autossustentável, não sou Deus que tipo eu me basto, né? E o que é o orgulho? O orgulho é o oposto, é a independência. Eu não preciso de Deus, porque eu sou o cara, né? O meu dinheiro banca tudo, o meu poder banca tudo, né? Eu sou o empresário mais bem sucedido da minha geografia, né? E eu também não preciso de ninguém, porque o meu dinheiro resolve tudo, né? Com o meu dinheiro eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, né? Então, a independência. Né? Então, a independência, o orgulho precede a queda, e a humildade precede a honra. Eu oro assim pelos meus clientes, que hoje já não tenho mais negócio com eles. Falta de acompanhar, ter um preço para acompanhar a concorrência, né? Mas eu oro por eles. De agradecimento a Deus por ter me colocado aquelas pessoas no meu caminho, né? Que são pessoas que são pessoas que provavelmente eles nem buscam o Senhor. Não conheço eles assim bem, né, intimamente, assim, sobre questão de servir a Deus. Todo mundo fala amém, amém. Quando a gente fala Deus que te abençoe, amém, amém. Mas às vezes eles não têm esse entendimento, né? Como é que ele está me falando isso e eu vou agradecer e abençoá-lo e ele vai ser abençoado também, né? Se ele fala amém, né? Mas tem pessoas que não sabem o significado desse. Não. Deus que te abençoe. Ele fala amém, nem sabe ele fala automaticamente. Isso aí, né? Mas eu oro para essas pessoas. Eu oro porque eu dependo de negócios com ele. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter me colocado muitas e muitas, como também tem os teus negócios, né? Que isso aqui precisa vender, trabalhar. Sim. Então é um tempo que você tem que agradecer por cada vida que você já vendeu, Deus que abençoe, que o colchão faça bem, que ele use aquele colchão, né? Por aí, né? Exatamente, exatamente. Finalizando, eu não pude vir na semana passada porque eu viajei aquela madrugada. A irmãzinha me falou. E foi bênção, glória a Deus. E sempre que for possível eu estou por aqui. Nós temos ali hoje essa célula que já estava desativada, então nós vimos hoje para acompanhar os irmãos também, não é? Mas lá vai ser na terça também? Terça, no mesmo dia.
Não sei porque que escolheram ter esse nome de vocês, eu já sei porquê, mas eu não sei. Estamos por aqui, né? Agradeço pela atenção, agradeço. Vamos fazer uma oração, que a bateria do celular está quase acabando aqui, está gravando, para não perder a gravação. Vamos fazer uma oração, depois continua mais um tempinho ali. A minha esposa está lá para dentro conversando com a Endenara. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por esse tempo precioso, Pai, e pelo mover do Teu Espírito Santo, Pai, nesse ambiente, Pai, nesse lugar, Senhor. Obrigado porque nessa noite o Senhor, ó Deus, certamente esclareceu alguns pontos, ó Pai, muito importantes, ó Pai, para o nosso dia a dia, Pai. E como é bom aprender sobre a Tua misericórdia, Pai. Como é bom aprender, Pai, sobre o teu amor, sobre a tua humildade, Pai. Aprender assuntos tão importantes, Pai. Nós te damos graça, Senhor, por essa oportunidade de poder estar reunido em teu nome e repartir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só vou dar mais uma palhinha aqui antes de dar o play aqui, o pause. Semana passada eu tive a oportunidade de aprender, né? A gente começou falando sobre misericórdia, né? Sobre restituição e misericórdia. E eu estava vendo um rabino cristão, convertido, né? Explicando sobre a raiz da palavra misericórdia. Que no hebraico, as palavras são formadas por letras e tem letras que são símbolos. Ou tem letras que juntas, quando elas formam sílabas, elas formam símbolos, né? Então, a raiz da palavra misericórdia, no hebraico, ela forma um símbolo de um útero. Olha só que coisa tremenda, né? A raiz da palavra misericórdia, no original, o símbolo dela é um útero, né? Então, se a gente for para raciocinar o que um útero faz, um útero gera uma vida, né? Então aí tu traduz, a misericórdia tem a ver com gerar, ou com gestar, né? Então, na minha mente, o que eu entendo com isso, né? Quando Deus olha para o Pedro, Ele não vê o Pedro como um objeto acabado, como uma pessoa acabada. Ele vê como alguém que está sendo gestado. Ele está no processo. Então Deus olha para os erros do Pedro, para as fraquezas do Pedro, para as deficiências do Pedro. Aí Deus olha assim, eu não posso ser duro com ele. Eu não posso ser rude com ele. Eu não posso pegar muito pesado. Por quê? Porque ele está no processo. Ele está sendo gerado. Ele está sendo gestado. O misericórdia é um útero, né? Então ele não está pronto. Então a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos, né? Então, por Deus olhar para a gente e saber que a gente está num processo de gestação, a gente não está pronto ainda, então por causa disso Ele não nos consome, né? Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Mas por Ele saber que nós estamos tudo no processo, nós estamos uma eterna gestação, né? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito, né? Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, por a gente estar numa gestação contínua e inacabável até o último dia, quando nós receberemos um novo corpo e seremos transformados num piscar de olhos, como está lá em 1 Coríntios, até aquele dia, nós estamos no processo. Estamos em obras. E por isso que a misericórdia dele não me impede de ser consumido. Porque ele olha para o seu caso, não, mas eu não terminei a obra nele ainda. Ele olha para o Nunes, não, mas eu não terminei a obra nele ainda. Ele olha para o Christian, não, mas a obra não está pronta ainda. Então, calma, vamos segurar. Entendeu? Então eu achei incrível esse sinal, esse símbolo do útero, né? Então eu queria deixar aqui como palavra final aqui para enriquecer a nossa mensagem. Amém.